A noite parecia mais escura do que qualquer outra que Helena já havia vivido. Enquanto corria pelos campos molhados, sentia o vento frio bater contra o rosto e a respiração pesada escapar em soluços rápidos. A fazenda atrás dela diminuía a cada passo, mas o medo continuava presente, como se mãos invisíveis tentassem puxá-la de volta. O casamento arranjado ocorreria ao amanhecer, e ela sabia que, se não fugisse agora, jamais teria outra chance. Seu vestido de tecido leve prendia-se nos galhos, rasgando em vários pontos, mas nada seria capaz de fazê-la parar. Os gritos dos homens enviados para procurá-la ecoavam ao longe, aumentando o pavor que pulsava dentro de seu peito. Helena tropeçou em uma raiz e caiu de joelhos, sentindo a dor espalhar-se pelas pernas, mas levantou-se rapidamente. Não permitiria que a encontrassem. Lembrança da cerimônia forçada, do noivo rígido e sem expressão, fez seu estômago revirar. Ele não a amava e nunca a amaria. Era apenas uma negociação entre famílias, uma troca cruel que a transformava em moeda, um destino que ela se recusava a aceitar, mesmo que isso custasse sua vida. Quando alcançou o limite da floresta, percebeu que o som dos perseguidores estava ficando mais distante. A esperança reacendeu dentro dela. Entrou no bosque movida pela coragem recém-nascida, e a escuridão das árvores trouxe um alívio inesperado. Ali, ao menos, estava escondida. Helena encostou-se em uma árvore grossa, tentando recuperar o fôlego, enquanto gotas de suor e lágrimas se misturavam em seu rosto. A respiração acelerada fazia seu peito subir e descer de forma irregular, mas ainda assim havia determinação em seus olhos. Não voltaria nunca mais. Um som diferente chamou sua atenção. Não eram passos pesados como os dos homens da fazenda, mas algo mais leve, mais cuidadoso. Helena virou-se lentamente, os dedos trêmulos envolvendo o colar que sua mãe lhe dera antes de morrer. O ar pareceu preso na garganta enquanto tentava identificar a fonte daquele movimento. Talvez fosse um animal, talvez sua imaginação, mas o silêncio absoluto que se seguiu fez seu coração apertar. Sentiu-se vulnerável e sozinha, envolta pela escuridão que parecia observar cada suspiro seu. A lua atravessou uma brecha entre as nuvens, iluminando parcialmente o caminho. No reflexo prateado, Helena viu uma sombra se aproximando. O instinto fez seu corpo recuar, buscando proteção atrás de outra árvore. Ela segurou a barra do vestido, pronta para correr novamente, mas algo na postura daquela figura fez com que hesitasse. Era alta, porém não ameaçadora. Os passos eram firmes, mas não agressivos. O estranho parou alguns metros à frente, virando o rosto para o lado, como se procurasse algo ou alguém. O coração dela bateu ainda mais forte. A figura avançou alguns passos e chamou por alguém, mas não era nenhum dos nomes que Helena temia ouvir. A voz masculina era grave, porém calma, carregada de uma estranha serenidade. Ela permaneceu imóvel, observando-o com atenção. O homem segurava uma lamparina apagada e uma mochila simples. Parecia um viajante, não um perseguidor. Mesmo assim, Helena não ousou sair de seu esconderijo. Não podia confiar em desconhecidos, não naquele momento. As lembranças do casamento forçado voltavam como sombras, lembrando-a de que o perigo podia assumir muitas formas. O vento mudou de direção e fez folhas secas se moverem aos pés do viajante. Ele se virou repentinamente na direção de Helena, fazendo seu coração quase parar. A expressão dele mudou de concentração para alerta suave, como se percebesse algo errado. Helena conteve a respiração, torcendo para que a sombra da árvore fosse suficiente para escondê-la. O homem deu mais um passo à frente, mas não tentou se aproximar demais. Havia cautela em seus olhos, como se não quisesse assustar quem quer que estivesse ali. Foi então que Helena percebeu algo importante. Ele não carregava armas, apenas uma mochila gasta e a lamparina. Isso não significava que fosse confiável,
mas despertou nela uma pequena faísca de curiosidade. Por que alguém estaria sozinho naquela floresta àquela hora? Talvez também estivesse fugindo ou buscando algo perdido. O silêncio entre os dois parecia crescer, carregado de tensão, mas sem a hostilidade familiar dos homens que vinham atrás dela. Era uma tensão diferente, quase como se o desconhecido estivesse tão inseguro quanto ela. O viajante respirou fundo e falou novamente, dessa vez com a voz mais suave ainda. Disse que não queria machucar ninguém, que só procurava abrigo para passar a noite. A sinceridade em seu tom fez o peito de Helena relaxar por um instante. Ela ainda não se moveu, mas deixou de recuar. O homem olhou ao redor, sem parecer notar sua presença, e sentou-se próximo a uma pedra grande, colocando a mochila no chão. Helena observava cada gesto, tentando decifrar suas intenções, enquanto o medo e o cansaço travavam uma batalha dentro dela. Quando ela finalmente soltou o ar preso nos pulmões, percebeu que suas pernas tremiam. O desconhecido não parecia um inimigo, mas confiar era um luxo que Helena não podia se permitir tão rapidamente. Mesmo assim, havia algo naquela figura solitária que despertava uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Segurança. Talvez fosse a calma em seus movimentos, talvez o olhar atento, ou talvez apenas o desespero dela por encontrar alguém que não quisesse controlá-la. Sem saber, Helena estava prestes a descobrir que sua fuga a levaria não apenas para longe da dor, mas para o coração de alguém que mudaria tudo. Helena permaneceu escondida por longos minutos, observando cada movimento do desconhecido. A respiração dela aos poucos foi se acalmando, embora o coração continuasse acelerado por tudo o que havia acontecido. A distância entre eles era curta, mas parecia medir um abismo de incertezas. O homem, sentado sobre a pedra, esfregava as mãos para aquecê-las e olhava o céu, como alguém que conhecia bem o peso das noites solitárias. Essa imagem despertou nela algo inesperado, uma sensação de identificação. Dois fugitivos do mundo, cada um com um motivo diferente, compartilhando a mesma escuridão. A noite estava ficando mais fria e um arrepio percorreu o corpo de Helena, lembrando-lhe de que continuava vulnerável. Ela sabia que precisava decidir o que fazer antes que os homens da fazenda voltassem a rondar a área. Seus olhos percorriam a floresta, mapeando rotas de fuga, que talvez não fossem suficientes caso fosse encontrada novamente. Era uma escolha difícil. Permanecer escondida e sozinha ou arriscar-se a confiar naquele viajante silencioso. A dúvida a corroía, mas o cansaço pesava mais do que o medo. O estranho levantou-se devagar, sacudindo a poeira das roupas, e acendeu a lamparina com uma pequena caixa de fósforos. A luz suave iluminou seus traços, revelando um rosto marcado não por agressividade, mas por um tipo de tristeza profunda. Helena observou a maneira como ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo como se carregasse lembranças que preferia esquecer. Aquela expressão a tocou de forma inesperada, como se reconhecesse nele a mesma dor silenciosa que a acompanhava desde a morte da mãe. O brilho da lamparina se espalhou pelo chão, desenhando sombras entre as árvores. Helena percebeu que, se ele continuasse ali, a luz acabaria denunciando sua presença. A preocupação começou a apertar seu peito, mas antes que pudesse se mover, o viajante falou novamente. Sua voz ecoou suave, dizendo que sabia que havia alguém por perto, que não tinha intenção de assustar ninguém e que, se precisasse dividir o espaço por segurança, ele não recusaria. O tom não tinha arrogância nem ameaça, apenas sinceridade. Isso fez o peito dela estremecer. Helena deu um passo involuntário para trás quando um galho seco quebrou sob seu pé. O viajante ergueu a cabeça imediatamente na direção do som, mas não se moveu. Ele apenas esperou, parado, como se temesse afugentar quem estivesse ali. Essa atitude surpreendeu Helena.
Qualquer outro homem da região teria avançado com brutalidade, mas ele permaneceu tranquilo, mostrando respeito pelo espaço de quem o observava. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu que talvez não estivesse diante de um perigo. Reunindo coragem, Helena caminhou lentamente até que a luz alcançasse seu rosto. O viajante arregalou os olhos por um breve instante, não por hostilidade, mas por surpresa. Ao ver uma mulher tão jovem sozinha naquela floresta, ele apagou a lamparina imediatamente, como se quisesse mostrar que não representava ameaça. O gesto inesperado fez Helena sentir um calor no peito, uma pequena rachadura se abrindo na muralha de medo que construíra ao redor de si. A escuridão voltou a envolvê-los, desta vez de forma menos assustadora. Ele perguntou se ela estava ferida, e Helena hesitou antes de responder. Não queria revelar detalhes demais, mas também não podia mentir completamente. Com voz trêmula, disse que precisava apenas de um lugar seguro para passar a noite. O viajante assentiu, respeitando sua reserva, e abriu espaço ao lado da pedra para que ela se sentasse, caso desejasse. Ele não insistiu, não fez perguntas, apenas ofereceu companhia em meio à escuridão. Aquela atitude simples mexeu profundamente com ela. Helena permaneceu alguns passos distante, mas já não se escondia. A lua iluminava parcialmente seus cabelos e o viajante observava com cuidado, sem invadir. Ele se apresentou como Miguel, um homem que atravessava a região em busca de trabalho. Seus olhos tinham honestidade rara, e isso fez Helena confiar um pouco mais. Ela ainda não revelou seu nome, mas finalmente agradeceu por ele não ter tentado prendê-la ou expulsá-la. A voz dela saiu baixa, mas Miguel ouviu com atenção, como se cada palavra tivesse importância. O silêncio que se instalou entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, parecia oferecer um tipo de descanso que Helena não sentia há muito tempo. Miguel mantinha distância respeitosa, demonstrando paciência, algo que contrastava completamente com o mundo opressor do qual ela fugira. Helena começava a perceber que talvez o destino estivesse lhe dando uma chance inesperada de recomeçar. Mesmo exausta, sentiu que ali, naquele momento, havia mais segurança ao lado de um desconhecido do que em toda a vida que havia deixado para trás. Quando um novo som ecoou ao longe, Helena congelou. Passos-vozes. Os homens estavam voltando. Ela olhou para Miguel com desespero nos olhos, e ele imediatamente entendeu. Sem questionar, apagou o resto da lamparina, recolheu seus pertences e fez sinal para que ela o seguisse. Não havia tempo para explicações, apenas ação. Miguel indicou um caminho estreito entre as árvores, praticamente invisível no escuro. Pela primeira vez naquela noite, Helena tomou uma decisão sem medo, confiou nele, e juntos desapareceram na escuridão, iniciando uma jornada que mudaria tudo. Helena seguiu Miguel pela trilha estreita, sentindo as folhas úmidas roçarem suas pernas enquanto o som dos perseguidores ficava cada vez mais perto. O coração dela batia rápido, não apenas pelo medo, mas pela incerteza sobre o que encontrariam mais adiante. A escuridão da floresta parecia viva, observando cada passo que davam. Miguel se movia com precisão, como alguém que já havia aprendido a sobreviver em lugares assim. A confiança dele dava a Helena uma sensação inesperada de segurança, embora a tensão ainda apertasse seu peito. Um trovão distante iluminou o céu, revelando por um breve instante o rosto preocupado de Helena. Miguel percebeu seu cansaço e diminuiu o ritmo, colocando-se entre ela e a direção de onde vinham os sons. A atitude protetora não passou despercebida. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém estava ao seu lado, não por obrigação, mas por escolha. O vento soprava forte, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e risco iminente. Ainda assim, ela respirou fundo, tentando manter a calma enquanto avançavam.
Quando chegaram a um ponto onde as árvores se encostavam umas nas outras, Miguel fez sinal para que Helena parasse. Os dois se abaixaram, escondendo-se atrás de um tronco caído. As vozes dos homens ficaram alarmantemente próximas, e Helena apertou os dedos no tecido do vestido para não tremer. Miguel se inclinou lentamente, observando por entre os galhos. Um dos homens carregava uma lamparina, iluminando a trilha por onde haviam passado minutos antes. Helena mordeu o lábio para conter um soluço de medo. Os homens discutiam entre si, reclamando da dificuldade de seguir rastros na floresta úmida. Helena reconheceu a voz de um deles, um dos capatazes da fazenda, conhecido pela brutalidade. O pânico ameaçou invadir seu corpo, mas Miguel tocou levemente o braço dela, pedindo silêncio. O toque foi rápido, mas o suficiente para lembrá-la de que não estava sozinha. A respiração dela ficou tão lenta quanto possível, acompanhando o ritmo controlado de Miguel. Cada segundo parecia durar uma eternidade, enquanto esperavam o grupo se afastar. Depois de alguns minutos tensos, as vozes começaram a desaparecer. Miguel não se moveu imediatamente. Esperou mais um momento para garantir que estavam realmente longe. Quando finalmente se levantou, ofereceu a mão para Helena. Ela hesitou apenas por instantes antes de aceitá-la. A força firme e calorosa dele acalmou seu coração acelerado. Era uma sensação estranha, mas reconfortante, como se a presença dele criasse uma barreira entre ela e o horror que a perseguia juntos. Retomaram a caminhada pela floresta fechada. Helena percebeu que Miguel conhecia caminhos que ela jamais teria encontrado sozinha. Ele se desviava de áreas barulhentas, evitava folhas secas e caminhava sobre raízes grossas para abafar passos. Nada era por acaso. Ela começou a se perguntar quem ele era de verdade. Um simples viajante, um homem fugindo de algo, ou alguém que carregava histórias tão pesadas quanto as dela. Miguel, por sua vez, não fazia perguntas, respeitando o silêncio dela como se fosse parte vital de sua sobrevivência. A chuva começou a cair fraca, criando pequenas gotas que escorriam pelos galhos e caíam sobre eles. Helena sentiu o frio atravessar o tecido já rasgado do vestido, mas continuou andando. Miguel percebeu seu desconforto e tirou de sua mochila um casaco simples, oferecendo-o a ela sem dizer nada. O gesto despertou uma onda de gratidão silenciosa. Ela o vestiu, sentindo o calor imediato e o cheiro de madeira e estrada que o casaco trazia. Pela primeira vez naquela noite, Helena sentiu o peso da exaustão diminuir um pouco. Enquanto caminhavam, Miguel contou que conhecia uma cabana abandonada mais adiante, onde poderiam se abrigar até que fosse seguro seguir caminho. A voz dele era baixa, mas transmitia confiança. Helena imaginou como seria finalmente poder descansar, sem medo de ser arrastada de volta à fazenda. A ideia de uma pequena trégua reacendeu sua esperança. Ainda assim, parte dela permanecia alerta, sabendo que confiar demais seria perigoso. Mas Miguel parecia mais interessado em protegê-la do que em descobrir seus segredos. A trilha começou a ficar mais estreita e íngreme, com pedras escorregadias e raízes retorcidas. Helena quase caiu 2 vezes, mas Miguel sempre estava próximo o bastante para ampará-la. A conexão entre eles crescia sem que percebessem. Não era romance ainda, mas uma confiança instintiva, nascida da necessidade e da gentileza inesperada. Helena sentia o coração bater de forma diferente quando ele a ajudava, como se estivesse redescobrindo sensações que acreditava terem sido apagadas pela dor. Ao alcançar a encosta que levava a tal cabana, Miguel parou e olhou para o horizonte. A chuva aumentava e relâmpagos iluminavam o céu atrás deles. As vozes dos perseguidores já não eram mais audíveis, mas isso não significava segurança. Miguel pediu a Helena que ficasse próxima, pois a subida era difícil e a noite estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Ela assentiu, confiando nele de maneira quase involuntária.
Enquanto subiam juntos, Helena sentia que, pela primeira vez, talvez não estivesse fugindo apenas de algo, mas correndo em direção a um destino completamente novo. A subida até a cabana era mais difícil do que Helena imaginara. O terreno ficava cada vez mais íngreme e a lama tornava cada passo um desafio. Miguel caminhava à frente, abrindo caminho entre os galhos e garantindo que ela não escorregasse. A chuva engrossava, transformando a floresta em um labirinto úmido e escuro. Mesmo assim, a sensação de estar acompanhada por alguém que a protegia tornava tudo menos assustador. Helena respirava fundo enquanto segurava firme nas raízes e pedras, sentindo o coração acelerar, não apenas pelo esforço, mas pela presença constante de Miguel. Quando finalmente chegaram ao topo da encosta, Miguel apontou para uma pequena estrutura de madeira escondida entre as árvores. A cabana parecia antiga, com algumas tábuas soltas e janelas cobertas por folhagens. Ainda assim, oferecia o abrigo que tanto precisavam. Helena sentiu um alívio profundo percorrer seu corpo, como se aquela simples visão fosse um sinal de que, pelo menos por algumas horas, estaria protegida. Miguel se aproximou da porta e a empurrou devagar, revelando um interior escuro e silencioso. A cabana tinha poucas coisas. Um banco velho, uma mesa torta e restos de uma fogueira apagada. O cheiro de madeira úmida preenchia o ambiente, mas a segurança era mais importante do que o conforto. Helena entrou devagar, observando cada canto como se pudesse encontrar respostas escondidas ali. Era um espaço pequeno, mas a sensação de estar longe dos olhos do noivo imposto ou dos homens da fazenda era quase reconfortante. Miguel acendeu uma pequena vela para iluminar o local, e o brilho suave criou sombras acolhedoras ao redor. Helena finalmente se sentou no banco, sentindo as pernas tremerem pela exaustão acumulada. Miguel colocou sua mochila no chão e pegou uma manta fina, oferecendo-a a ela. A gentileza do gesto fez seus olhos marejarem, embora ela tentasse disfarçar. Havia tanto tempo que ninguém se importava com seu bem-estar que aquele cuidado simples mexeu profundamente com ela. Miguel percebeu sua emoção, mas não comentou. Sentou-se no chão, a uma distância respeitosa, e começou a arrumar seus poucos pertences. A chuva forte batia contra o telhado de madeira, criando um ritmo constante que ecoava pela cabana. Apesar disso, Helena sentiu o ambiente ficar mais aconchegante à medida que a vela iluminava o espaço. Após alguns minutos em silêncio, ela finalmente encontrou forças para falar. A voz saiu baixa, quase sussurrada, agradecendo Miguel por ajudá-la mesmo sem saber quem ela era. Ele levantou os olhos lentamente, mostrando um olhar que misturava surpresa e empatia. Disse que ninguém merecia enfrentar o perigo sozinha. Miguel perguntou se ela queria contar algo sobre o que estava acontecendo, mas deixou claro que não insistiria. Helena hesitou, segurando a manta contra o peito. Parte dela desejava guardar tudo para si, mas outra parte ansiava por ser ouvida. Respirou fundo e revelou que havia fugido de um casamento arranjado, algo decidido sem sua vontade. Miguel não demonstrou choque, apenas compreensão. Disse que já havia visto injustiças parecidas em suas viagens e que algumas famílias usavam o mundo como se fosse propriedade delas. Encorajada pela reação dele, Helena contou um pouco mais. Falou sobre o noivo imposto, um homem frio, incapaz de demonstrar qualquer traço de humanidade. Miguel a ouviu atentamente, apoiando os cotovelos nos joelhos e olhando para ela com calma. Quando Helena mencionou que fora tratada como moeda de troca, a expressão dele mudou. Surgiu uma chama de indignação silenciosa, como se ele também carregasse feridas antigas relacionadas a perdas e abusos de poder. Helena percebeu que, de alguma forma, havia um espelho entre suas histórias. Ela parou de falar quando sentiu lágrimas ameaçando cair. Miguel permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de dizer que ela fez a coisa certa ao fugir.
Que coragem! Não é a ausência de medo, mas a capacidade de continuar mesmo estando apavorada. As palavras dele tocaram Helena como um abraço invisível. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que havia outra vida possível, além da que tentavam impor. Uma vida em que suas escolhas importavam, em que sua voz tinha valor. A vela tremeluzia, lançando sombras suaves nas paredes da cabana. O momento parecia suspenso no tempo, como se nada do mundo exterior pudesse entrar ali. Helena sentiu uma leve paz tomando conta dela, ainda que envolta pelo caos que deixara para trás. Miguel a observava com respeito, sem invadir seu espaço, sem pressa de saber mais. Esse tipo de cuidado era raro demais para ser ignorado. Helena abraçou a manta ao redor do corpo, permitindo-se sentir algo que não sentia havia muito tempo: esperança. No entanto, antes que pudesse se deixar levar pela calmaria, um som do lado de fora fez seu coração gelar. Passos não eram da chuva, não eram do vento. Eram pesados e próximos. Miguel imediatamente se levantou, apagou a vela e fez sinal para que Helena permanecesse em silêncio absoluto. A respiração dela ficou presa no peito. O abrigo que parecia seguro transformou-se novamente em um campo de incertezas. Alguém estava ali, e pela forma como os passos se aproximavam, parecia ter encontrado o rastro que Helena tanto tentou esconder. O silêncio dentro da cabana tornou-se tão denso que Helena sentiu como se o ar tivesse desaparecido. Cada batida de seu coração parecia ecoar pela madeira antiga. Miguel encostou-se lentamente à parede, analisando a direção exata dos passos. Ele não parecia assustado, mas em alerta absoluto, como alguém que já enfrentara situações perigosas antes. O som do lado de fora ficou mais claro. Alguém circulava a cabana pisando com cautela, como quem queria confirmar se havia movimento no interior. Helena apertou a manta contra o peito, tentando não tremer. A chuva diminuíra, tornando os ruídos ainda mais perceptíveis. O desconhecido, do lado de fora, parou próximo à janela coberta pelas folhas. Helena prendeu a respiração, sentindo o pânico subir como uma onda. Miguel estendeu a mão sem tocar nela, apenas indicando que ficasse abaixada. A expressão dele era séria, calculada, como se estivesse avaliando todas as possibilidades de fuga. A tensão dominava o ambiente. O cheiro de madeira úmida, o frio da noite e o eco dos passos criavam um cenário que parecia um pesadelo vivo. De repente, um estalo seco ecoou bem perto, fazendo Helena se encolher instintivamente. Miguel avançou silenciosamente até a porta, colocando o ouvido contra a madeira desgastada. Ele percebeu algo que fez seus olhos se estreitarem. O som não era de apenas uma pessoa. Havia duas, talvez três. Isso complicava tudo. Helena sentiu o estômago revirar ao imaginar seus perseguidores tão próximos. Homens determinados a levá-la de volta para um destino que ela jamais aceitaria. O medo apertava seu peito como uma mão fria. Miguel voltou para perto dela e sussurrou que precisavam sair imediatamente antes que tentassem arrombar a porta. Helena engoliu seco, mas assentiu. A ideia de retornar à escuridão da floresta era aterrorizante, mas continuar dentro da cabana era ainda pior. Miguel apontou para uma pequena porta lateral, quase imperceptível entre as tábuas. Era uma saída estratégica usada por quem conhecia bem a construção. Helena levantou-se com cuidado, seguindo seus passos com o máximo de silêncio que conseguia. Quando chegaram à porta lateral, Miguel retirou uma madeira solta e empurrou a abertura com delicadeza. O ar frio da noite entrou imediatamente, arrepiando a pele de Helena. Do lado de fora, a escuridão parecia ainda mais profunda, mas havia liberdade naquela escuridão. Miguel saiu primeiro, analisando a área ao redor, e sinalizou para ela segui-lo. Helena engatinhou para fora, sentindo a grama molhada tocar suas mãos.
O som dos passos na frente da cabana continuava, mas ninguém parecia notar a fuga acontecendo nos fundos. Assim que ambos se afastaram alguns metros, a porta principal da cabana foi violentamente empurrada. O barulho ecoou pela floresta, fazendo Helena quase perder o equilíbrio de susto. Miguel segurou seu braço e a puxou rapidamente, indicando que precisava correr. A adrenalina tomou conta de Helena, dando-lhe força para atravessar o terreno íngreme em direção a uma área mais densa da mata. Atrás deles, vozes começaram a gritar ordens, revelando que haviam descoberto que a cabana estava vazia. A perseguição recomeçava. A floresta estava escura, mas Miguel parecia conhecer cada desvio, cada raiz que poderia fazê-los cair. Ele se movia com precisão e Helena fazia o possível para acompanhá-lo. O vento soprava forte, carregando os sons das vozes que se aproximavam. Helena sentia lágrimas escorrendo sem perceber, misturadas com a água da chuva. Era o medo, o cansaço, a dor de ser caçada como se fosse propriedade de alguém. Mas ao olhar para Miguel correndo à sua frente, algo dentro dela a impulsionava a continuar. Finalmente, chegaram a uma área onde as árvores se afastavam um pouco, criando uma clareira natural, iluminada pela lua. Miguel parou abruptamente, virando-se para verificar se estavam sendo seguidos. Helena apoiou as mãos nos joelhos, ofegante, tentando recuperar o fôlego. A respiração dela saía irregular, e o coração batia tão rápido que parecia prestes a romper seu peito. Miguel se aproximou e colocou a mão em seu ombro, dizendo que precisava que ela respirasse fundo e continuasse. A fuga ainda não havia terminado. Helena levantou o rosto, encontrando o olhar firme de Miguel. Havia preocupação ali, mas também uma força que a encorajava. Mesmo no caos, ele parecia ser o único ponto de equilíbrio. Ela respirou profundamente, tentando controlar o tremor das mãos. Nunca imaginou que encontraria ajuda em um estranho, muito menos proteção. O destino, de alguma maneira, havia colocado aquele homem em seu caminho na noite exata em que ela mais precisava. Isso despertou um sentimento inesperado, algo que ela ainda não compreendia totalmente. Quando estavam prestes a continuar, um galho se quebrou na entrada da clareira. Miguel se virou imediatamente, colocando-se diante de Helena como um escudo. A sombra de alguém apareceu entre as árvores, aproximando-se devagar. Helena sentiu o coração parar por um segundo. Não sabiam quem era, nem o que queria. E naquele instante, a noite voltou a se transformar no cenário de medo que ela tentava deixar para trás. O perigo ainda estava à espreita, pronto para revelar sua face. A figura que surgia entre as árvores caminhava devagar, como se tivesse plena consciência do medo que provocava Miguel. Manteve o corpo à frente de Helena, firme, preparado para protegê-la de qualquer ameaça. O vento soprou forte, levantando folhas pelo chão molhado e iluminando parcialmente o intruso quando a lua atravessou as nuvens. Helena sentiu o coração disparar, acreditando que finalmente haviam sido alcançados pelos homens da fazenda. Mas à medida que a sombra se aproximava, ela percebeu que havia algo diferente na postura do desconhecido. O homem que entrou na clareira não carregava lamparina nem armas visíveis. A roupa encharcada estava rasgada nas mangas, como se tivesse atravessado a floresta em desespero. Miguel estreitou os olhos, avaliando-o cuidadosamente. Helena, por sua vez, sentiu um estranho misto de alívio e desconfiança. O recém-chegado parou a alguns metros deles, respirando com dificuldade, como alguém que havia corrido por muito tempo. O silêncio pairou pesado sobre os três, como se a floresta inteira aguardasse o próximo movimento. Finalmente, o homem ergueu levemente as mãos, num gesto de rendição. Sua voz saiu fraca, mas clara, dizendo que não queria machucar ninguém. Miguel não relaxou. Perguntou quem ele era, e o desconhecido respondeu que estava fugindo também. Disse que escapara da cidade depois de testemunhar algo que colocara sua vida em risco.
Embora aquela história pudesse ser verdade, Miguel sabia que a floresta estava cheia de pessoas desesperadas, e nem todas tinham boas intenções. Helena observava a troca com os olhos arregalados, tentando decifrar se aquele homem era um perigo ou uma vítima como ela. A tensão aumentou quando passos distantes voltaram a ecoar ao longe, cortando o silêncio da noite. O desconhecido virou-se rapidamente, demonstrando medo real, e isso chamou a atenção de Miguel. A reação parecia genuína demais para ser atuação. Ele olhou para Helena, como se pedisse sua opinião silenciosa. Ela respirou fundo, tentando ser racional mesmo com o coração acelerado. O homem parecia tão assustado quanto ela estivera momentos antes. Isso não era comportamento de um perseguidor. Era comportamento de alguém sendo caçado. Miguel perguntou o que exatamente o homem tinha visto e quem estava atrás dele. O desconhecido relutou antes de responder, como se temesse pronunciar certas palavras. Disse que vira homens armados discutindo sobre capturar uma mulher que fugira de um casamento arranjado. Helena sentiu o corpo inteiro congelar ao perceber que falavam dela. O homem continuou, explicando que o grupo parecia dividido, alguns obedecendo ordens da família, outros buscando recompensa própria. A revelação fez Helena sentir a gravidade da situação aumentar ainda mais. O desconhecido afirmou que, ao ser visto perto da discussão, tornara-se uma ameaça. Por isso, fugira para a floresta na esperança de despistar os mesmos homens que agora perseguiam Miguel e Helena. O olhar dele era sincero, carregado de medo e exaustão. Miguel estudou cada palavra, avaliando se havia inconsistência. Helena, por sua vez, reconheceu algo familiar na expressão do homem, a luta desesperada pela própria sobrevivência. Essa identificação silenciosa a fez se aproximar meio passo, vencendo um pouco do receio inicial. Quando os passos distantes se intensificaram, Miguel tomou uma decisão rápida. Disse que não podiam perder tempo discutindo, pois todos ali estavam em perigo. Ele indicou um caminho alternativo, mais profundo na mata, onde acreditava que poderiam despistar os perseguidores. O desconhecido hesitou, mas depois concordou, claramente sem ter outras opções. Helena observou Miguel com admiração crescente. Ele mantinha a calma, mesmo diante do caos, tomando decisões que protegiam não apenas ela, mas qualquer um que estivesse vulnerável. Os três começaram a correr em direção ao lado oposto da clareira, desviando de galhos baixos e pedras escorregadias. A respiração ritmada misturava-se ao som da floresta, agora agitada pela movimentação. Helena sentia a adrenalina tomar conta de seu corpo novamente, mas dessa vez havia um fio de determinação crescendo dentro dela. Não era apenas medo. Era a vontade de sobreviver, de provar a si mesma que tinha forças que nunca lhe permitiram descobrir. Miguel seguia à frente, atento ao menor sinal de perigo. A chuva voltou a cair, fina no início, mas aumentando rapidamente. A trilha à frente começava a ficar mais estreita, ladeada por barrancos e raízes profundas. Em determinado momento, Helena escorregou, mas Miguel segurou sua mão com firmeza antes que ela caísse. O toque rápido, porém seguro, reacendeu uma onda de confiança dentro dela. Eles estavam unidos por circunstâncias cruéis, mas algo maior começava a nascer da fuga compartilhada. Ela não estava mais apenas fugindo de um destino imposto. Estava caminhando para algo novo. Quando finalmente chegaram a um trecho onde as árvores formavam um arco natural sobre suas cabeças, Miguel parou e sinalizou silêncio. Ele ouviu atentamente, tentando identificar se haviam sido seguidos. O desconhecido respirava ofegante ao lado de Helena, mas seus olhos mostravam gratidão por ter encontrado pessoas que não o abandonaram. O som dos perseguidores parecia distante, mas era impossível ter certeza. No entanto, Helena percebeu que, pela primeira vez, não estava paralisada pelo medo. Havia incerteza, sim, mas também uma pequena chama de coragem que crescia dentro dela, e aquela noite ainda estava longe de terminar.
A respiração pesada dos três se misturava ao som da chuva que caía entre as folhas, criando um ritmo tenso no silêncio da noite. Miguel permaneceu atento, seus olhos percorrendo cada sombra ao redor, tentando identificar qualquer movimento suspeito. Helena, ainda ofegante, observava o desconhecido que agora se apoiava em uma árvore próxima. Ele tremia, talvez pelo frio, talvez pelo medo. A situação era frágil. Qualquer decisão precipitada poderia colocá-los em perigo ainda maior. Mesmo assim, havia um sentimento crescente de união entre eles. A floresta parecia respirar ao seu redor, como se estivesse viva e consciente das vidas que abrigava. A chuva diminuíra, revelando o som distante de água corrente. Miguel apontou para o riacho mais adiante, explicando que seguir por ele ajudaria a apagar rastros e dificultar a perseguição. Helena assentiu, embora sentisse o peso do cansaço se acumular em seus músculos. O desconhecido limpou o suor da testa com a manga rasgada e concordou em segui-los. Era claro que sozinho ele não sobreviveria por muito tempo. Ao se aproximarem do riacho, Helena sentiu a água gelada tocar seus pés. O frio percorreu seu corpo, mas também trouxe um alívio inesperado. A corrente suave refletia a luz fraca da lua, criando um caminho prateado pela escuridão. Miguel caminhava um pouco à frente, garantindo que não houvesse perigos escondidos sob a água. A cada passo, Helena percebia como estava longe da vida que conhecia. A fazenda, a casa, os compromissos impostos, tudo parecia pertencer a outra existência, como se estivesse renascendo ali, em meio ao caos. O desconhecido, que até então falara pouco, finalmente revelou seu nome: Samuel. Disse isso em voz baixa, como se fosse um segredo. Helena repetiu o nome para si mesma, tentando se acostumar com a presença de mais alguém naquela jornada inesperada. Já era difícil confiar em Miguel, quanto mais em um segundo homem. No entanto, Samuel demonstrava um tipo de vulnerabilidade que não combinava com um perseguidor. Ele caminhava com dificuldade, como alguém que havia corrido demais por dias seguidos. Essa fragilidade despertava compaixão em Helena. Enquanto seguiam pelo riacho, Miguel fez uma pergunta simples, mas que carregava peso. Samuel realmente sabia quantos homens estavam atrás dela? Samuel hesitou antes de responder, o que deixou Helena apreensiva. Ele explicou que ouvira os caçadores mencionarem um grupo maior, reforçado a pedido da família. Alguns queriam apenas cumprir seu dever, outros pareciam movidos por interesses próprios. A informação caiu sobre Helena como um balde de água gelada, lembrando-a de que o mundo lá fora não a deixaria escapar tão facilmente. A expressão de Miguel ficou mais séria, mas ele não demonstrou pânico. Continuou andando, analisando o terreno e a direção do vento. Helena percebeu que Miguel carregava um tipo de sabedoria silenciosa, talvez adquirida em muitos anos longe de qualquer comodidade. Era um homem acostumado a sobreviver sozinho, mas que agora escolhia proteger dois desconhecidos. Essa escolha despertava nela uma admiração crescente, algo que se misturava com a esperança recém-nascida de que talvez houvesse bondade no mundo além das paredes da fazenda. O vento soprou de repente, trazendo um cheiro forte de terra revolvida. Miguel parou, ergueu a mão e pediu silêncio. Helena sentiu os músculos ficarem tensos, esperando por algum som que confirmasse o perigo. Samuel parecia igualmente apreensivo, seus olhos percorrendo a escuridão ao redor. O riacho seguia murmurando, mas o resto da floresta permanecia estranho e silencioso, como se tivesse parado para ouvir junto com eles. Era um silêncio pesado, carregado de presságio, que fazia o coração de Helena disparar. Miguel então explicou, em voz quase inaudível, que precisavam encontrar um ponto mais alto antes que o grupo se aproximasse novamente. Disse que o silêncio da floresta era sinal de que algo estava se movendo. Helena engoliu seco, sentindo a insegurança começar a dominar seus pensamentos.
Ainda assim, ela sabia que Miguel estava certo. Aquela noite não seria fácil, mas ao olhar para Samuel, que tentava se manter em pé, apesar da exaustão, percebeu que não era a única lutando contra seus próprios medos. A subida até o terreno mais alto exigiu esforço extra. A lama fazia os pés escorregarem, e os galhos baixos dificultavam a visão. Mesmo assim, Miguel os guiava com precisão, desviando de obstáculos quase invisíveis na escuridão. Helena segurava o casaco que ele lhe dera, sentindo o cheiro familiar da madeira molhada e da estrada. A presença dele era como um fio que a mantinha firme, impedindo-a de ceder ao desespero. Cada vez que ela pensava em desistir, Miguel olhava por cima do ombro e ela encontrava forças para continuar. Quando chegaram ao topo de uma pequena colina, Helena finalmente pôde ver a floresta abaixo. A lua iluminava parte das copas das árvores, revelando sombras em movimento. Não sabiam se eram perseguidores ou apenas animais noturnos, mas o risco era real. Miguel pediu que descansassem por alguns minutos antes de continuar. Helena respirou fundo, permitindo-se apenas um instante de alívio. Mas apesar do medo que ainda a acompanhava, havia algo novo crescendo dentro dela. A sensação de que pela primeira vez não estava apenas fugindo, estava lutando. O vento frio que soprava no topo da colina fez Helena puxar o casaco mais próximo do corpo. Miguel observava silenciosamente a floresta abaixo, seus olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Samuel se sentou em uma pedra, respirando com dificuldade, tentando recuperar forças. A noite parecia mais pesada conforme avançava, como se cada minuto trouxesse um novo desafio. Helena sentiu a pressão do cansaço em seus ombros, mas também uma chama crescente de determinação. Eram 3 vidas ligadas pela necessidade, e agora dependiam uns dos outros para sobreviver. Miguel finalmente se virou e explicou que, ao amanhecer, o grupo atrás deles ficaria ainda mais perigoso. Com luz suficiente, rastros seriam mais fáceis de encontrar, e a floresta não ofereceria a mesma proteção. Helena sentiu o coração apertar, imaginando o que aconteceria se fossem capturados. A lembrança do casamento arranjado voltou como um nó em seu estômago. Porém, dessa vez, ela não estava mais sozinha. Olhou para Miguel, que mantinha a postura firme e confiante, e percebeu que encontrara ali uma força que nunca imaginou ter. Samuel falou em voz baixa, dizendo que poderia tentar despistar os homens se separasse do grupo. A proposta caiu como uma lâmina afiada no silêncio. Helena arregalou os olhos, surpresa, enquanto Miguel balançou a cabeça imediatamente. Disse que isso não era opção, pois Samuel estava fraco demais e seria capturado em minutos. Além disso, dividir o grupo só facilitaria o trabalho dos perseguidores. Samuel abaixou o olhar, envergonhado, mas Helena sorriu de forma encorajadora. O medo existia, mas ninguém precisava enfrentar tudo sozinho. A lua iluminou brevemente o rosto de Miguel, revelando preocupação. Ele explicou que havia uma antiga pedreira abandonada a poucos quilômetros dali. Se conseguissem chegar até lá antes do amanhecer, teriam esconderijos melhores e terreno difícil o suficiente para confundir os passos de quem o seguia. Helena nunca ouvira falar daquele lugar, mas algo na voz de Miguel transmitia segurança. Cada palavra dele parecia calculada, pensada para protegê-los. O instinto de Helena lhe dizia que seguir Miguel era a melhor chance que tinham. A descida da colina começou devagar, pois as pedras escorregadias exigiam cuidado. Miguel caminhava à frente, testando o chão antes de permitir que Helena e Samuel avançassem. Mesmo exausta, Helena notou o esforço dele em garantir que ninguém se ferisse. A cada gesto, crescia em seu peito uma sensação que misturava gratidão e admiração. O desconhecido que encontrara na floresta tornava-se pouco a pouco uma presença essencial.
Era estranho pensar assim, mas o destino parecia ter colocado Miguel em seu caminho por um motivo maior. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo som dos passos cuidadosos sobre a terra molhada. O ar estava frio, mas a caminhada constante ajudava a manter o corpo aquecido. Helena observava Samuel, que tentava se manter firme apesar da evidente fraqueza. Em certo momento ele cambaleou e Helena correu para ajudá-lo. Samuel agradeceu em voz baixa, com os olhos marejados. Era difícil imaginar o que ele havia enfrentado antes de encontrá-los, mas Helena sabia que o medo unia pessoas de maneiras inesperadas. Quando finalmente alcançaram uma área mais plana, a floresta mudou. As árvores tornaram-se mais altas e os troncos mais grossos, criando um corredor natural que os guiava para o interior da mata. Miguel parecia conhecer cada detalhe daquele caminho. Helena sentiu-se protegida, mas também curiosa. Perguntou com hesitação há quanto tempo ele vivia viajando sozinho. Miguel sorriu de forma triste e respondeu que a estrada era seu único lar havia anos. Não explicou mais, mas a melancolia em seus olhos dizia tudo o que ele não disse. O grupo continuou avançando até que um som diferente chamou a atenção de Miguel. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio absoluto. Helena parou imediatamente, sentindo o coração acelerar. Samuel ficou rígido, como se seu corpo inteiro reconhecesse o perigo antes mesmo do som se repetir. Foi então que ouviram um galho se partindo, depois outro passos. Lentos, calculados, repetidos na mesma direção de onde haviam vindo, o frio da noite pareceu ainda mais intenso ao redor deles. Não havia dúvida, estavam sendo seguidos novamente. Miguel olhou para Helena e ela entendeu o recado sem palavras. Precisavam continuar, e rápido. A pedreira abandonada estava próxima, mas não o suficiente para permitir distrações. O medo voltou a apertar o peito de Helena, mas dessa vez havia algo diferente. Ela não estava fugindo apenas para sobreviver. Estava lutando por liberdade, por futuro, por uma vida que pudesse chamar de sua e, ao olhar para Miguel, sentiu que ele também carregava algo forte dentro de si, algo que talvez estivesse ligado a ela, de uma forma que ainda não compreendia. Antes de retomarem a marcha, Miguel tomou a mão de Helena por um instante. Foi um toque rápido, firme, mas cheio de significado. Ele queria ter certeza de que ela estava pronta para continuar. Helena respirou fundo e assentiu. O desconhecido que a ajudara naquela noite parecia menos um estranho e mais alguém destinado a cruzar seu caminho. E mesmo sem saber o que a aguardava na pedreira, ela sentiu que estava preparada. A floresta escura escondia perigos, mas também respostas, e naquela noite ela finalmente estava disposta a encontrá-las. A corrida recomeçou assim que Miguel sinalizou. Helena sentiu a adrenalina inundar seu corpo, dando-lhe força para continuar, apesar do cansaço que queimava suas pernas. Samuel vinha logo atrás, respirando com dificuldade, mas determinado a acompanhá-los. A floresta parecia se fechar ao redor enquanto avançavam, como se os próprios galhos tentassem impedir sua passagem. Cada estalo distante fazia o coração de Helena acelerar ainda mais. Ela sabia que o grupo estava perto e que não tinham mais margem para erros. Miguel guiava o caminho com precisão impressionante, desviando de áreas mais abertas e escolhendo trechos onde o terreno irregular dificultaria os rastros. Helena o observava enquanto corria, percebendo o quanto ele se esforçava para protegê-los. O fato de um homem que mal a conhecia colocar sua vida em risco por ela despertava sentimentos conflitantes dentro de si. A gratidão transformava-se em algo mais profundo, uma ligação que nascia do medo compartilhado e da esperança silenciosa. Ao atravessarem um trecho estreito entre duas grandes rochas, Helena ouviu vozes ao longe. Não eram ecos indistintos. Eram homens chamando uns aos outros, organizando a busca. Seu estômago se revirou e suas mãos começaram a tremer.
Miguel olhou rapidamente por cima do ombro e, sem parar de correr, pediu que ela mantivesse o foco. Disse que estavam perto da pedreira e que, se conseguissem chegar lá antes dos perseguidores, teriam uma chance real de despistar o grupo. As palavras dele serviram como um impulso para Helena continuar. Quando finalmente alcançaram o final do corredor rochoso, o terreno se abriu para uma enorme depressão iluminada pela lua. Era a pedreira abandonada. Paredões altos cercavam o local, criando sombras profundas onde poderiam se esconder. O espaço era amplo e desigual, cheio de pedras soltas e antigas estruturas de madeira quebradas pelo tempo. Helena sentiu um arrepio. Aquele lugar era imponente, quase assustador, mas também oferecia a melhor chance de sobrevivência que tivera até então. Miguel examinou rapidamente os arredores, planejando o próximo passo. Samuel cambaleou ao descer uma das rampas de terra e Helena correu para ajudá-lo. Os olhos dele estavam cansados, mas havia uma determinação silenciosa que a tocou profundamente. Eles não eram apenas fugitivos, eram sobreviventes, tentando recuperar o direito de escolher o próprio destino. Ao segurar o braço de Samuel, Helena percebeu como a situação os mudara. Não eram mais completos estranhos. Dividiam uma luta comum, e isso criava laços impossíveis de ignorar. Miguel encontrou uma fenda estreita entre duas pedras enormes, grande o bastante para abrigá-los temporariamente. Sinalizou para que entrassem enquanto ele verificava o lado de fora. Helena conduziu Samuel para dentro, apoiando-o com cuidado. O espaço era apertado, mas protegido. O som do vento desaparecia ali dentro, dando lugar ao pulsar acelerado de seus corações. A escuridão ao redor parecia quase acolhedora depois de tantas horas fugindo. Era como se aquela pequena caverna improvisada representasse um raro momento de respiro. Samuel agradeceu a Helena novamente, dizendo que nunca imaginou encontrar alguém disposto a ajudá-lo. Ela sorriu, mesmo sentindo o medo ainda vivo dentro de si. Disse que, na verdade, era ele quem tinha dado informações vitais que haviam salvado suas vidas. Era estranho pensar que, de todas as pessoas no mundo, eles três haviam se encontrado naquele pedaço esquecido de floresta. O destino, por mais cruel que tivesse sido, agora parecia alinhá-los por algum motivo que ainda não compreendiam. Do lado de fora, Miguel analisava os rastros, testando a terra úmida com as pontas dos dedos. Ele observava marcas de pegadas parcialmente apagadas pela chuva e pelos próprios passos do grupo. Ouviram vozes novamente, mais próximas desta vez. Miguel aproximou-se da entrada da fenda e colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio absoluto. Helena instantaneamente segurou a respiração, sentindo o estômago gelar. Samuel ficou imóvel ao lado dela, a tensão evidente em seu rosto. Era o momento mais crítico até agora. Os homens passaram perto o suficiente para que suas botas fossem vistas à distância. Falavam sobre ter encontrado rastros frescos e acreditavam que o grupo estava perto. Helena sentiu o coração bater tão forte que temeu que pudesse ser ouvido. Miguel manteve-se imóvel, apenas observando a movimentação com olhos atentos. Depois de alguns minutos que pareceram eternos, os sons começaram a se afastar, embora não o suficiente para permitir qualquer alívio completo. Eles ainda estavam em perigo, mas haviam ganhado alguns segundos preciosos. Quando o silêncio finalmente se instalou, Miguel entrou na fenda e se agachou diante de Helena. Disse que precisavam esperar mais um pouco antes de qualquer movimento, pois a pedreira funcionava como uma armadilha natural. Ela assentiu, ainda tremendo, mas sentindo um inexplicável conforto ao vê-lo ali, tão próximo. A escuridão suave ao redor deles parecia prender a respiração de todos. Aquela noite ainda guardava muitos perigos, mas também algo novo, algo vivo, que começava a crescer no espaço entre Helena e Miguel, mesmo em meio ao caos. A escuridão dentro da fenda parecia mais densa agora, que o silêncio tomava conta da pedreira.
Helena tentava controlar a respiração, ainda sentindo o eco distante das vozes dos perseguidores. Cada minuto ali dentro parecia se estender como uma eternidade. Miguel, sentado perto da entrada estreita, observava atentamente o exterior. A tensão em seus ombros era evidente, mas seu rosto permanecia firme, transmitindo uma calma que ajudava Helena a não desmoronar. Samuel, ainda fraco, inclinou-se contra a parede de pedra, lutando para recuperar forças. Helena sentia o corpo tremer, mas não sabia ao certo se era de frio ou de nervosismo. A proximidade de Miguel a confortava de maneira estranha. Era como se a simples presença dele fosse o alicerce em meio ao caos. Observava o movimento mínimo de sua respiração, o modo como seus olhos não perdiam nenhum detalhe lá fora. A sensação de proteção que ele transmitia era algo que Helena nunca havia experimentado, nem mesmo dentro das paredes luxuosas da casa onde crescera ali, na escuridão. Ela se sentia mais viva do que jamais se sentira. Samuel murmurou que não queria atrapalhar a fuga deles. Disse que, se fosse preciso, ficaria para trás para dar tempo aos dois. Helena imediatamente negou, balançando a cabeça com firmeza. Disse que ninguém ali seria deixado para trás. Miguel confirmou isso com um murmúrio sério, explicando que a fraqueza de Samuel era consequência de uma perseguição cruel, não de escolhas erradas. A união improvisada entre os três ganhava profundidade. Apesar do medo, Helena sentia que havia encontrado pessoas que realmente a viam como algo além de um nome e um destino imposto. Os sons da pedreira eram enganosos. O vento criava ecos estranhos ao soprar entre as rochas, e cada ruído fazia Helena endurecer por dentro. Em certo momento, ouviram o tinido de metal, como se alguém tivesse derrubado uma ferramenta antiga. Miguel ergueu a mão, pedindo mais silêncio. Helena engoliu seco, seus olhos fixos nele. Miguel inclinou o corpo para frente e, com cautela, espiou por uma fresta na entrada. A lua iluminava apenas fragmentos da pedreira, e era difícil distinguir sombras reais de ilusões criadas pela mente assustada. Helena aproximou-se dele lentamente, tentando ver o que o preocupava. Quando seus ombros tocaram o braço de Miguel, ela sentiu um calor inesperado percorrer seu corpo. Miguel virou o rosto na direção dela, e por um breve instante seus olhares se encontraram. Havia algo ali, intenso e silencioso, que não podia ser explicado com palavras. Mas o momento se quebrou quando um urrido distante ecoou entre as pedras, trazendo ambos de volta à realidade. Miguel suspirou, preparando-se para o que viria em seguida. Ele explicou que, se os homens encontrassem a entrada da fenda, não teriam como fugir. Precisariam sair dali antes que fossem cercados, aproveitando os minutos de silêncio. Helena assentiu, mesmo com o medo pulsando forte em seu peito. Samuel tentou se levantar sozinho, mas suas pernas fraquejaram. Miguel rapidamente o apoiou, colocando o braço dele sobre seus ombros. Helena aproximou-se para ajudar, e juntos ergueram Samuel com cuidado. Era impressionante como se tornaram uma pequena família improvisada, unida pela sobrevivência. Ao saírem da fenda, o ar da noite pareceu ainda mais gelado. A pedreira silenciosa tinha uma atmosfera quase fantasmagórica, com sombras longas projetadas pelos paredões. Miguel guiou o grupo em direção a uma área onde a pedra formava uma trilha estreita que serpenteava por trás das rochas. Helena observou o ambiente com espanto. O lugar era perigoso, mas perfeito para despistar rastros. O chão irregular dificultava pegadas, e a escuridão natural escondia seus movimentos. Enquanto avançavam lentamente pela trilha, Helena ouviu novamente vozes se aproximando. O grupo parecia estar entrando na pedreira. A urgência aumentou, acelerando seus passos. Miguel olhou para trás, confirmando que os homens estavam mais perto do que imaginavam. Helena apertou o casaco ao redor do corpo, sentindo o coração disparar.
A trilha se tornava mais estreita, obrigando-os a caminhar quase lado a lado. Miguel seguia à frente, ajudando Samuel a continuar, enquanto Helena fechava o trio, protegendo a retaguarda. A certa altura, Helena sentiu que algo mudava em sua mente. Não era só medo, era coragem. Uma coragem que nunca lhe permitiram descobrir quando vivia sob as decisões do pai. Naquela noite ela enfrentava caçadores, fuga, escuridão, incerteza e ainda assim seguia em frente. Miguel virou-se para verificar se ela estava bem e ela sorriu brevemente, apesar do terror. Era um sorriso pequeno, mas cheio de força. Um sinal silencioso de que não desistiria. Não importava o que acontecesse. Ao final da trilha, Miguel encontrou um pequeno desvio entre duas paredes de pedra que desciam para um nível inferior da pedreira. Era estreito, difícil de atravessar, mas o caminho perfeito para despistar os perseguidores. Ele ajudou Samuel primeiro e estendeu a mão para Helena. Ela segurou firme, descendo com cuidado. Quando seus pés tocaram o chão novamente, Helena sentiu algo mudar dentro de si. Estavam exaustos, sim, e cercados de perigo, mas também estavam juntos, e isso, naquele momento, parecia ser sua maior força. A descida para o nível inferior da pedreira trouxe uma nova sensação de confinamento. As paredes de pedra eram mais altas ali, formando corredores naturais que guiavam o grupo para dentro de um labirinto silencioso. A lua quase não alcançava aquele trecho, deixando o ambiente envolto em sombras densas. Helena sentiu a escuridão abraçar seu corpo, mas não de forma ameaçadora. Era como se a pedreira estivesse escondendo-os sob sua proteção. Miguel caminhava à frente, atento a cada ruído, enquanto Samuel apoiava-se no ombro dele, respirando com dificuldade. Helena observava Samuel com preocupação crescente. Suas passadas estavam cada vez mais lentas, e o suor frio em sua testa denunciava o esforço extremo. Mesmo assim, ele insistia em continuar, recusando-se a ser um fardo. Helena sentiu um aperto no peito diante daquela determinação. Aproximou-se e colocou a mão nas costas dele, oferecendo apoio extra. Samuel sorriu levemente, agradecendo em silêncio. Era impressionante como pessoas que nunca se viram antes podiam criar laços tão fortes em tão pouco tempo. Miguel parou abruptamente ao ouvir algo vindo do corredor à esquerda. Helena conteve a respiração, sentindo o coração pulsar no ritmo rápido do medo. Os três ficaram imóveis, atentos, enquanto os ecos da pedreira transformavam cada som em múltiplos reflexos. Foi então que ouviram passos distantes novamente. Eram mais fortes agora, mais coordenados. Os homens estavam entrando cada vez mais fundo na pedreira. Miguel fez sinal para que seguissem adiante, aumentando o ritmo. Cada segundo era precioso naquele jogo de caça e fuga. Ao avançarem, encontraram uma área onde a rocha se abria em uma espécie de câmara natural. Era ampla, com paredes irregulares e uma fenda elevada no canto que formava um pequeno patamar. Miguel avaliou o lugar rapidamente e decidiu que seria um bom ponto para observar sem serem vistos. Ele ajudou Samuel a subir primeiro, depois estendeu a mão para Helena. Ao tocar a mão de Miguel, ela sentiu um calor inesperado percorrer seu corpo. Era um contraste reconfortante com o frio da madrugada. Do alto daquele patamar, podiam ver parte do corredor de onde vieram, mas permaneciam ocultos pelas sombras. Helena ajoelhou-se ao lado de Samuel, observando Miguel, enquanto ele se inclinava para observar a entrada da câmara. A tensão nos ombros dele era evidente, mas ainda assim ele parecia carregar o peso de tudo com uma força silenciosa. Helena sentiu uma onda de admiração profunda. Miguel não era apenas um guia naquele inferno, era um protetor, alguém disposto a enfrentar qualquer coisa para mantê-los seguros. Samuel pigarreou levemente, chamando a atenção de Helena. Ele disse que se sobrevivessem àquela noite, ela deveria buscar algo diferente para si mesma. Uma vida construída por suas próprias escolhas.
Helena engoliu em seco, tocada pelas palavras dele. Disse que nunca imaginou ter coragem de fugir, muito menos de enfrentar um mundo tão hostil. Mas agora, ali, sentia que estava se tornando alguém que jamais imaginou ser. Samuel sorriu, orgulhoso, mesmo com o cansaço evidente em seu rosto. Um som repentino ecoou pela câmara. Era como o ruído de pedras sendo deslocadas. Miguel imediatamente ergueu a mão pedindo silêncio absoluto. Helena congelou no lugar, observando com os olhos arregalados. Um feixe fraco de luz de lamparina passou pela entrada do corredor, varrendo o chão irregular. A sombra de um dos homens apareceu logo depois, alta e lenta, movendo-se com cautela. O som das botas ecoaram pelo espaço, enchendo o ar com uma tensão quase palpável. Helena sentiu a respiração se tornar pesada demais. O homem parou a poucos metros da entrada e observou o interior da câmara. A lamparina iluminou parcialmente as rochas, mas não alcançou a plataforma onde os três estavam escondidos. Helena apertou os dedos contra o chão, tentando não fazer nenhum movimento brusco. Miguel continuava imóvel, os olhos fixos no intruso. A luz tremulava conforme o homem virava a cabeça, avaliando o ambiente. Foram segundos intermináveis, tão longos que Helena achou que seu coração fosse explodir dentro do peito. Depois de alguns instantes que pareciam horas, o homem finalmente deu alguns passos para trás e saiu da câmara. A luz diminuiu até desaparecer por completo. Apenas quando o silêncio profundo voltou a dominar o espaço, Miguel permitiu que respirassem novamente. Helena exalou o ar tremido, sentindo uma onda de alívio percorrer seu corpo. Samuel encostou a cabeça na parede de pedra, exausto. A sensação de terem escapado por tão pouco deixou todos atordoados. Mas também despertou uma certeza. Não poderiam descansar ali por muito tempo. Miguel se aproximou de Helena e colocou uma mão em seu ombro, perguntando se ela estava bem. Ela assentiu, embora seu corpo ainda tremesse levemente. O toque dele foi firme, caloroso, quase protetor. Era como se Miguel fosse a âncora que impedia sua mente de se perder na escuridão da pedreira. Naquele instante, Helena percebeu algo dentro dela que ainda não ousara admitir. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Algo que crescia a cada perigo enfrentado, a cada olhar e cada gesto silencioso, e a noite ainda não havia terminado. O silêncio que tomou conta da câmara após a saída do perseguidor parecia quase irreal. Helena ainda sentia o coração batendo forte contra o peito, como se tentasse escapar de dentro dela. O ar frio da pedreira entrava por seus pulmões em respirações curtas e tremidas. Miguel permaneceu por alguns instantes olhando para a entrada, certificando-se de que o perigo imediato havia passado. Somente então ele se voltou para os dois, seus olhos escuros percorrendo o rosto de Helena como se buscasse sinais de que ela realmente estava bem. Samuel mexeu-se lentamente, apoiando as costas contra a parede de pedra. Sua respiração estava mais estável agora, embora o cansaço fosse evidente em cada fibra de seu corpo. Helena se aproximou para ajudá-lo, sentindo um misto de alívio e tristeza ao vê-lo naquela condição. Ele murmurou algumas palavras, dizendo que nunca imaginou sobreviver tanto tempo depois de ser marcado como testemunha inconveniente. Helena apertou sua mão, transmitindo força. Mesmo em meio ao caos, a compaixão ainda encontrava caminho entre eles. Miguel explicou que não poderiam ficar ali por muito tempo. O grupo de caçadores estava perto e, eventualmente, vasculharia cada canto da pedreira. Precisavam continuar se movendo enquanto ainda havia escuridão suficiente para escondê-los. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de deixar aquele pequeno refúgio parecia aterrorizante, mas sabia que Miguel estava certo. Era difícil aceitar que mesmo os lugares onde se sentiam protegidos só eram seguros por instantes. A fuga constante já fazia parte de quem eram naquela noite. Desceram cuidadosamente da plataforma, com Miguel ajudando Samuel em cada passo delicado.
A câmara parecia ainda maior e mais silenciosa agora que voltavam ao chão. Helena olhou ao redor, sentindo a imponência das pedras que os cercavam. Era como se a pedreira tivesse testemunhado outras histórias antes da deles. Histórias de trabalho duro, de vidas que se cruzaram ali muito antes daquela perseguição frenética. Essa sensação trouxe a Helena um estranho consolo, como se soubesse que sua luta não era a primeira nem seria a última. Miguel encontrou um corredor estreito que seguia para uma área ainda mais baixa da pedreira. Disse que talvez houvesse túneis antigos ou cavernas pequenas onde poderiam se esconder até o amanhecer. Helena assentiu, sentindo o peso da esperança descansar sobre seus ombros. Era possível que, ao chegar lá, tivessem um momento de respiro verdadeiro. Mas também era possível que encontrassem novos perigos. A incerteza constante era como uma sombra que nunca os deixava. Ainda assim, seguiriam em frente e não tinham outra escolha. Samuel tropeçou durante a descida e Helena rapidamente o segurou. Miguel voltou alguns passos para ajudar e juntos conseguiram estabilizá-lo. O toque dos três, ainda que breve, criou uma sensação quase familiar. Era estranho como, em meio ao horror daquela noite, eles haviam formado algo parecido com uma pequena família improvisada. Helena se deu conta de que não estava mais sozinha em nada, nem em seus medos, nem em suas dores, nem em suas pequenas esperanças silenciosas. Isso aquecia seu peito, mesmo com o frio cortante da madrugada. Ao chegarem à parte mais baixa da pedreira, encontraram um grupo de rochas, formando uma espécie de corredor protegido. Miguel colocou Samuel para descansar ali por alguns minutos. Helena se sentou ao lado dele e observou Miguel se afastar um pouco para analisar o caminho à frente. Havia algo na postura dele que transmitia mais do que preocupação. Era como se carregasse um fardo antigo, algo que ia além da fuga daquela noite. Helena sentiu vontade de perguntar, mas sabia que não era o momento. Samuel tocou de leve o braço dela e murmurou que podia ver nos olhos de Miguel algo que ele mesmo reconhecia. Alguém que já perdera demais na vida. Helena sentiu um aperto no coração ao ouvir aquilo. Perceber que Miguel carregava feridas invisíveis fazia com que o vínculo entre eles se tornasse ainda mais forte. Talvez fosse essa dor silenciosa que o tornava tão protetor. Talvez fosse isso que o aproximava tanto dela, mesmo sem palavras. Era como se as almas deles reconhecessem uma a outra em meio à escuridão. Quando Miguel voltou, disse que haviam encontrado um caminho estreito que parecia levar a um abrigo natural entre as pedras. Era arriscado, mas o melhor que tinham naquele momento. Helena se levantou e ajudou Samuel mais uma vez. A noite parecia mais fria, mas algo dentro dela estava mais firme. A fuga não a definia mais. O medo não era tudo o que restava. Enquanto caminhavam, sentiu que a coragem dentro de si crescia a cada passo, guiada pela presença silenciosa e constante de Miguel. Ao aproximarem-se do abrigo, Helena olhou para o céu escuro que se abria entre as rochas. Algumas estrelas tímidas ainda brilhavam, lutando para atravessar as nuvens densas. Ela inspirou profundamente, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões. Era impossível saber como terminaria aquela noite. Mas pela primeira vez desde que fugira de casa, ela acreditava que o futuro poderia ser diferente do que lhe foi imposto. E, enquanto Miguel segurava a pedra para que ela passasse primeiro, Helena percebeu que talvez não estivesse apenas fugindo. Talvez estivesse finalmente encontrando seu caminho.